nós precisamos sondar o nosso coração continuamente para ver aquilo que é projeto nosso, que nos apresentamos e até levamos ao Senhor, e aquilo que de fato Deus falou. E para mim aqui reside um grande problema no meio da comunidade que se diz cristã, que se diz Igreja do Senhor, que é que nós muitas vezes agimos porque nós resolvemos colocar um projeto na nossa vida e fomos lá e executamos. Ela é mascarada porque ela tem cara de santidade, porque eu orei ao Senhor dizendo a Deus que iria fazer. Eu pedi a Deus: Senhor, vai comigo nessa situação. E muitas das coisas o Senhor certamente diria: não é isso que eu queria, não foi isso que eu planejei. Então, irmãos, como você ter uma vida atenta para saber daquilo que Deus não mandou você fazer e você fez, e você, apesar disso, orou, pediu oração, falou, leu a Bíblia e fechou a questão. E como eu falei hoje de manhã, que você precisa esperar. Se você não ouviu a voz de Deus, não faça. Não tome uma atitude. Não basta apenas você orar. Ouça a voz do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não coloca ninguém em fria, numa cilada, num calabouço, onde você vai quebrar a sua cara. Ninguém. Você pode até para a forca, pode até perder a cabeça, mas se estiver dentro do projeto de Deus, é a melhor coisa que tem. Como Paulo, como Pedro, como Tiago, os mártires da história, que na verdade, o caminho de sangue deles. Então, o que não poderemos é proteger a nossa pele, a nossa suposta alma, porque nesse caso nós não protegeremos, e o Senhor não está aprovando a nossa vida. Nós somos chamados para ter uma vida de zelo, de honra, de temor e de fidelidade ao Senhor. Então é tempo da gente de fato se colocar diante do Senhor em amor e em fidelidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Esse versículo, Mateus 16, o versículo 7, diz assim: e eles discutiam entre si, dizendo, versículo 16, Simão Pedro então respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Se você vai para o versículo 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, invocamos a Tua vontade sobre nós. De tal forma, Senhor, que possamos entender o Teu chamado, a eleição que fizeste para os Teus filhos, e possamos assim, Senhor, ouvir a Tua voz, o Senhor sondando no mais intrínseco do nosso ser, lá no âmago, na alma, e vendo, Senhor, aquilo que de fato já honra o Teu nome, e aquilo que tem aparência de honra, e aquilo que é mesmo desonra. Eu peço a Tua boa mão sobre nós, a Tua misericórdia, o Teu Espírito, o Teu favor, e Teus filhos nessa noite, eles retornem às suas casas, com a convicção de que não só foram chamados, mas também com um propósito definido de honrar ao Teu nome. Só Tu és poderoso para fazer isso, de colocar no coração dos Teus filhos disposição para servir a Ti com vontade, com santidade, meu Deus, com qualidade, com excelência. Assim pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda lembrando dos atentados, em especial na França, que antes de ontem, eu fiquei pensando sobre essas coisas porque há uns 5 anos atrás, uns 6, não lembro, uma jovem que frequentou essa igreja, ela passou 1 ano e meio na França, e quando ela voltou, eu lembro que uma das frases que ela citou para mim foi: pastor, andando com as minhas amigas lá, e quando eu disse que era cristã, elas falaram assim: você ainda está nessa? Você ainda acredita nisso? Isso é uma fábula. Isso aqui, nós aqui na França, a gente já descartou essa ideologia há muito tempo. Eu estava pensando nisso porque se há um dos países da velha Europa que absolutamente virou um país pós-cristão, esse país é a França. Não está só, mas a França sempre muito cortejada, né? Para lembrar disso, os brasileiros, lá no início, ainda no tempo de Dom Pedro, o próprio Dom Pedro e muitos outros, os fidalgos, os nobres, quando eles queriam aprender cultura, estudar, eles tomavam rumo no navio e iam para a França. Era o grande centro da educação, o grande centro do iluminismo, a história. Esse país que está sofrendo esses atentados, coisas brutais, terríveis, que nos chocam, de fato é um país que não sabe mais quem é o Senhor. E esses jovens que são franceses, que se converteram ao islamismo, se radicaram no Estado Islâmico, eles não eram pessoas lá da Palestina, não. São jovens franceses. E por que eles fizeram isso? Porque há um vazio dentro daqueles franceses tão grande, esvaziado absolutamente de tudo que é Deus. Porque lá a filosofia, ela é um dos países mais filosóficos que tem hoje, é a França. Você pode ler grandes nomes da filosofia pós-moderna. Os grandes nomes normalmente estão dentro da França, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial. E eles curtem aquilo, as canções, o romantismo, a cidade de luz. E então eles esvaziaram de Deus. E nós sabemos que um homem esvaziado de Deus, ele é suscetível a qualquer outra coisa, porque tem uma sede de adorar. E quando apresentaram para aqueles jovens quem era Alá, quem era o Estado Islâmico, o que representava os versos do Alcorão, que Jeová que Alá é o Deus vingativo dos infiéis e que precisam apenas obedecer a Alá e ao profeta, você vai entender por que eles fazem isso. Leiam o Alcorão, você vai entender isso. O coração cheio de ódio.
Sim, mas eles fazem aquilo com uma premissa básica da fé que eles têm em Allah. Precisam vingar os infiéis. Absolutamente diferente da proposta que Jesus nos ofereceu e nos oferece. Então aqueles jovens, eles foram ali com um propósito de crer em Allah, religiosamente falando. Tinham que vingar Allah, porque ali eles não estão vingando aquela pessoa, nem aquele governo. É vingando a questão da infidelidade de um povo a Allah. Por que isso? Porque aqueles jovens estão sem Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Você vai na Itália, uma dificuldade tremenda. Tem uma cidadezinha chamada Mantova. E há um colega nosso que está montando uma igreja lá, ele fala da dificuldade. Agora, depois de sei quantos anos, tem lá uns 200 irmãos. Ele disse que são igrejas gigantes. Mas é absolutamente complicado, porque as pessoas eles não entendam, eles não sabem o que é Deus, quem é Deus. Eles não têm noção da Bíblia. Não tem. É um livro absolutamente de fábulas. Então esse mundo é o mundo pós-bíblico, pós-moderno, pós-cristão. Nós já tivemos o mundo anticristão, o mundo cristão, e agora é o mundo pós-cristão. E o mundo pós-cristão é tão cético, ou mais, quanto o mundo anticristão, porque no mundo anticristão havia uma ênfase daqueles que serviam ao Senhor, e então havia uma perseguição por causa daquilo, mas existiam mártires, as pessoas indo para a arena, sendo jogados de pedras, sendo enforcados, sendo chamados de bruxos. O mundo pós-cristão é pior ainda, porque tudo aquilo existiu e tudo aquilo virou cinzas, pó. Então, o que é que resta para nós hoje? Eu sei que a gente está sentado em berços esplêndidos no Brasil, na grande maioria. A única coisa que choca talvez seja o governo, a corrupção, a Petrobras, as grandes empreiteiras. Mas eu digo a vocês, isso não tem nenhuma novidade. É uma coisa de raiz, de lar, de berço, das nossas sociedades, da nossa casa. Isso já existe há muito tempo. Não há nenhuma novidade. Apesar que a coisa aperta, mas você continua tendo pão e tendo casa para morar. Você tem moto, carro, a pé, ônibus. Você tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Qual o problema nosso? É a religiosidade, o comodismo, o bem-estar. O problema não está você ter vindo hoje aqui na igreja. Não está se você vai participar de um pequeno grupo da sua casa e vai a um congresso. A questão é que se eu consigo introjetar o Senhor na minha vida, de tal forma que eu diga, Senhor, eu preciso ter uma conversão a tal ponto que venha te honrar genuinamente. Venha ser fiel genuinamente. Mas nós temos uma boa notícia. É que quando eu leio isso aqui, como em Marcos 16, é uma coisa que o Senhor não abre mão da gente. Como não abre mão dos franceses. Não abre mão do Estado Islâmico, não do Estado, não da filosofia, não da ideologia, não da religiosidade. Não abre mão de nenhum homem daquele. O Senhor não abre mão. Ele quer aquele povo aos seus pés. Ele anseia ver aquele povo conhecendo a Cristo. Por isso, talvez um grande exemplo para a gente poder ter uma vida de reflexão seja a vida de Pedro. É uma vida ambígua até certo ponto, porque ele revela a nossa vida. O Pedro, para mim, olhando para Pedro, ele é o nosso retrato daquilo que nós fazemos e somos, que queremos ser, que somos e às vezes voltamos. É o Pedro. Esse homem, filho de Jonas, um homem casado, lá natural de Betsaida, morava ali às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. Era um pescador, tinha um irmão chamado André, era um discípulo, um dos que tinha uma mais profunda intimidade com Jesus. Ele assumiu dele ser do jeito que era, ele assumiu a liderança no colegiado apostólico, andava ali junto,
e recebeu poder para receber grandes milagres, a ponto de decretar a morte de Ananias e sua mulher. Então, esse homem foi o primeiro apóstolo que pregou entre os gentios. Ele era ousado. Esse homem, ele tinha incredulidade no momento e outra hora tinha quebrantamento. Ele tinha consciência de pecado e indignidade. E Jesus chama ele. E ele deixa tudo. Ele deixa empresa, ele deixa negócios e ele vai seguir a Jesus. Então, esse Pedro, ele tinha coragem e covardia. Ele tinha negação e depois lágrimas de arrependimento. O Pedro, ele fugia, como quando Jesus procura ele, fugia, ele foi para o mar, pescar, vou embora. Mas depois ele também tinha as declarações de amor àquele mesmo Senhor de quem ele fugia. Esse era Pedro. Mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender com ele. Primeiro, ele tinha uma exagerada confiança em si mesmo. Ele era uma pessoa que falava assim, eu não, a mim não. Ele confiava cegamente nele mesmo. Lá em Mateus 26, 35, disse-lhe Pedro, ainda que ele seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, Senhor, eu jamais te negarei. Isso era uma confiança em si, uma confiança descomunal. Lá em Marcos 16, 31, ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E ele ficou mal. Esse era o Pedro. Uma confiança fantástica nele mesmo. Lá em Lucas 22, 23, diz, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como até para a morte. Eu irei contigo. Não abrirei mão. Tinha um outro probleminha. Pedro ele se considerava melhor que os outros. Ele diz lá em Marcos 14, 29, ainda que todos te escandalizem, eu jamais. Não vou me escandalizar. Eu sou eu. Ele disse também, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus, você pode até ser tropeço para alguém, para mim não, porque você é o Cristo. Afinal de contas, não há outro, apenas tu és. Então Pedro estava dizendo, olha Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis, mas eu sou o homem que tu podes contar comigo. Você já ouviu isso? Rapaz, não sou igual a fulano, não. Não sou igual a Beltrano, não. Conta comigo. Pedro dizia isso. É como você fala assim, a corda do meu lado nunca vai partir. É cabo de aço. Para os outros corda, mas para mim é cabo de aço. Eu não vou te decepcionar. Eu aguento essa dureza. Conte comigo, Senhor. Depois da Trindade, pode contar comigo. Eu sou o quarto homem ao teu lado. Esse era o Pedro. É uma segurança extraordinária. Pode contar. Esse mesmo homem, cheio de soberba. Lá em Mateus 26, 40 e 40 diz assim, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Pedro, aquele valentão, ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial que Jesus precisava. Não tinha nada com prisão, nada de chicotadas, apenas só orar. Ele já não foi capaz, ele dormiu. Por isso, quando nós deixamos de vigiar e orar, caímos em ciladas, caímos em tentações, fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar, quando a igreja deixa de confessar, quando a igreja deixa de se ajoelhar diante do Senhor, ela se torna uma igreja fraca, se torna uma igreja vulnerável. Quando uma família deixa de buscar o Senhor, quando ela dorme no momento da oração, quando ela apaga, quando ela não tem mais tempo de abrir a Bíblia, quando ela não tem mais tempo de se ajoelhar, quando ela não tem mais tempo de confessar, ela se torna uma família vulnerável, se torna uma família fraca.
Pedro não era só isso, ele tinha um controle emocional desregrado. Então Simão Pedro, lá em João 18,10, puxou da espada que trazia e furou o servo Malco do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Ele cortou, ele tinha sabe aquele controle emocional exacerbado. Fala assim: eu sou crente, mas não conte comigo, porque eu também não sou eu não sou qualquer um, não sou de ferro, eu também sou gente. Então, quando aqui tem crente que ainda fala assim: eu rodei a baiana. Espero que só tenha rodado ali. Então, é uma situação complicada. Outra situação desse homem, que lá em Mateus 26:58 diz assim: quando Jesus estava lá para ser crucificado, diz: e ele seguia Jesus de longe. Que diferença, hein, irmãos? Então, esse Pedro, ele vai fraquejando, vai perdendo os seus valores absolutos, os seus ideais, vai sendo vulnerável, vai se acovardando. Esse Pedro autoconfiante, ele não consegue cumprir nada das suas palavras, ele foge, ele agora vai virando um ratinho. E assim muitas vezes somos nós, seguindo ao Senhor de longe. Já não temos aquele vigor, aquela força. Perdemos, estamos acovardados, talvez como o próprio Pedro. A Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assentou na roda dos escarnecedores. Ele estava lá. Diz que então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar entre eles. Ele se assentou lá na roda dos escarnecedores. Então muitas vezes nós caímos porque ficamos fazendo companhias erradas, porque nossas amizades são questionáveis, não passariam no crivo da verdade. Esse mesmo Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele negou e negou com juramento, negou praguejando, dizendo: não conheço esse homem. Ele não só andava de longe, mas ele agora negava. Ele não só se sentava na roda dos escarnecedores, mas agora ele praguejava, ele soltava palavrões. O vernáculo dele havia mudado agora. E ele dizia: não conheço esse homem. Você já foi apunhalado pelas costas? Já teve brutos na vida? Mas sabe uma coisa que eu acho bonito nisso tudo? Esse Pedro que caiu, que fraquejou, que negou o nome do Senhor, que negou a fé, que se escondeu, que negou o seu apostolado, que ele negou aquelas suas bases de convicções, as promessas extraordinárias de Jesus, quando disse: tu és Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você tem a chave, você pode orar, o céu vai se abrir. O Senhor tinha uma promessa fantástica. Esse mesmo Pedro, depois de tudo isso, ele recebeu o olhar compassivo e misericordioso, perdoador e restaurador do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Por isso que eu digo que Pedro, na sua ambiguidade, representa muitas vezes a nossa vida. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo estando ele a falar, quando cantou o galo, então voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas o olhar do Senhor não era o olhar de julgar, era o olhar da misericórdia,
o olhar compassivo, o olhar que olha para um caído, para um miserável, para um que está afastado, para um que negou o nome dele. E o Senhor de novo olha para ele. Porque o olhar de Cristo é o olhar da ternura e o olhar do amor. Porque Cristo é o próprio amor. Ele é eterno, Ele é tremendo. É um olhar que, o olhar de Jesus para nós, ele penetra no mais profundo da alma. E ele separa juntas e medulas. Alma e espírito, ele vai lá, ele mostra. É pela fé que você enxerga isso. É o Senhor. Ele olha com o seu olhar, mas não com aquele olhar que fulmina, mas o olhar, irmãos, estamos no tempo do olhar terno de Cristo para nós. É o tempo da graça. É o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo do perdão, é o tempo da bênção. Porque o olhar de Cristo, ele nos restaura. Há uma música que cantei há muito tempo, que diz assim, que uma luz brilhou no meu caminho. Quem lembra dela? Quando eu ia triste e sozinho. Foi seu divino olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só do seu olhar. E o refrãozinho dizia assim: foi um minuto só, minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Um minuto quando Jesus olha para nós. Jesus mudou a minha vida, nunca mais eu serei o mesmo. Quando eu olhei para a cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar. Esse olhar terno que o Senhor olhou para Pedro, Ele olha para você, Ele olha para mim. É o olhar da graça. Tem um outro hino que diz assim: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei a luz no seu divino olhar. É encontrar o Senhor. Seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar é o olhar de Cristo para nós. Quem receberia nesse mundo um olhar como Jesus olhou para Pedro? Qual foi a reprimenda que Jesus deu a Pedro? Zero. Ele acolheu esse homem. E a partir daí, após a descida do Espírito Santo na vida desse homem, Pedro foi o Pedro que ele imaginava ser na ousadia, porém não na confiança dele, mas na que o Espírito Santo tinha colocado na vida dele. Por isso, amados, nós precisamos aprender muito com Pedro. Lá em João 21, 15 a 17, em primeiro lugar, Jesus curou Pedro do seu orgulho. Sabe quando você entra numa outra dimensão? Quando você é curado. Quando o Senhor toca em você e você faz todo o levante da sua vida, de todas as suas psicoses, neuroses, esquisitice, todos as suas cavernas, e coloca diante do Senhor daquilo da sua arrogância, da sua presunção, do seu julgar, do seu apontar o dedo, da sua certeza que você era melhor do que os outros, de que seu testemunho é o testemunho de José. E de repente o Senhor fala assim: eu preciso curar você. Há coisas que eu tenho que curar você.
Uma delas é a sua arrogância, é a sua presunção, é o seu medo, é o seu vazio, é o seu distanciamento, a sua intolerância, talvez a sua precipitação, talvez a sua insegurança, talvez a mágoa que está sucumbida lá na alma. Não são cicatrizes, mas são feridas abertas, sangrando, mas com jeito, com sorriso e com uma maquiagem de que está tudo bem. Mas com o olhar de Cristo, Ele olhando nos seus olhos, e você deixando que essa luz penetre até nesses lugares mais estranhos, o Senhor curará. Ele trará a cura. Eu sei que Jesus curou o orgulho de Pedro, tirou isso dele. Ele curou a memória de Pedro quando ele começou desmontando aquele cenário da queda. A única exigência que Jesus fez a Pedro para ser discípulo e para pastorear o rebanho dele foi amá-lo. E para mim aqui é como se fosse o epílogo, o resumo, o fechamento. Nada mais interessa dos efeitos colaterais da nossa vida, daquilo que fazemos, se as coisas que viemos a fazer não sejam motivadas pelo toque do olhar de Cristo em nós, no recôndito da nossa vida, da nossa alma, e que isso redunde de nós para fora, no gesto, na atitude, que não seja outra coisa, apenas seja o amor. Por isso que Jesus olha para Pedro e ele fala 3 vezes. Antes ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Talvez ele fizesse essa pergunta a mim mais de 3 vezes. Talvez ele fizesse 10 vezes. Não sei a você quantas vezes faria. 1, 2, 3. Porque a gente quer achar que vai fazer as mesmas 3 perguntas. Ele faria outras perguntas a você de quantas vezes você ama ao Senhor Jesus. E todas as justificativas, elas caem por terra. Todas elas. Então a pergunta que o Senhor fez a Pedro é a mesma que faz a mim e a mesma que faz a você. Tu me amas? Até porque eu creio que isso redunda em tudo. Quando Jesus restaurou a mente de Pedro, a sua memória, os seus sentimentos, restaurou a vida desse homem, também restaurou o ministério. A partir daí Pedro volta a ser um grande líder. Ele é um homem que ora, ele é um homem que espera, como o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro espera. Após os 10 dias que Jesus teve a sua ressurreição, até acontecer ali 40 dias esperando naquela festa, talvez houvesse uma inquietação, porque eles não tinham o Espírito ainda, e ele fica ali esperando. O que é que lhe inquieta? O que é que ainda o Senhor não fez na sua vida e tira a sua paz? O que é que lhe inquieta? O que é que lhe tira o ouvir a voz do Senhor? Nós somos chamados, amados, para esperar o Senhor revestir a gente. Nós somos chamados para o Senhor. Eu digo que antes do revestimento, antes do Pentecostes em nossa vida, antes de buscar esse fogo, esse poder, essa restauração, antes disso, o Senhor precisa olhar para nós, para curar as nossas emoções, os medos, os traumas, as sequelas.
Após tudo isso, essa restauração, você agora pode sentar. Você agora pode ficar ali de joelho se quiser. Você agora pode ficar com o coração esperando. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aguardando a tua visitação. Eu estou esperando agora, Senhor, que o Senhor venha, porque eu estou aqui verdadeiramente rendido aos teus pés. Eu entendo, Senhor, que tudo que é meu já entreguei, está em tuas mãos. Eu não tenho mais nada. Nada do que eu tenho é meu. Eu não quero nada. Eu só quero agora, Senhor, dizer que tu és a minha grande pérola. Tu és o meu grande tesouro. Tu és agora de fato o meu Senhor. Eu posso dizer agora, Senhor, eu te amo. Eu agora posso dizer que te amo. E o Senhor visitará. Não sei quantos dias, mas cada minuto, segundo e hora que se passar, o Senhor está tratando você para lhe visitar com poder. Se há algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, é nos encher do seu Espírito Santo e nos ter pessoas novas, restauradas, perdoadas, perdoadoras, amando. Quantas vezes for. Se você não perdoa, você nunca vai experimentar isso. Se você está magoado, se você está sequelado, se você está ferido, se você está aí machucado, você não vai conseguir experimentar o poder do Pentecostes na sua vida. Você precisa deixar o Senhor olhar para você. Você tem que se render. Você tem que se render. E a partir daí, tudo se faz novo. E o poder do Senhor se manifestará na sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Aplique o seu coração. E que sejamos ainda que seja um Pedro na primeira etapa, mas indo em direção à segunda etapa. Sendo um Pedro regenerado, transformado, dominado pelo Senhor. Quero orar com você. Fique em pé.